O que é a igreja? Nós estamos respondendo a essa pergunta. Essa é a terceira parte dessa resposta. Já aprendemos que a igreja é o corpo de Cristo. Em segundo lugar, aprendemos que, como corpo de Cristo, a igreja deve ter como prioridade a unidade entre os irmãos. Bom, agora, a terceira parte dessa resposta é: se a igreja é um corpo, então deve haver diversidade nessa unidade. O apóstolo Paulo diz claramente, 1 Coríntios capítulo 12, verso 12, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. O corpo de Cristo, que é a igreja, é uma unidade formada por uma diversidade de membros. Agora, quem são esses membros? 1 Coríntios capítulo 12, verso 13 diz: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Ele diz que judeus, gregos, escravos e livres são todos membros de um só corpo, o corpo de Cristo. Judeus e gregos, vamos entender um pouquinho melhor isso. Os judeus reivindicavam serem descendentes de Abraão, herdeiros das promessas de Deus. Já os gregos reivindicavam a sabedoria e a intelectualidade. Mas o que Paulo diz é: você não faz parte do corpo de Cristo por causa da sua nacionalidade, nem por causa do seu conhecimento, nem por causa da sua formação intelectual. Mas ele também fala a respeito de escravos e livres. Por quê? Os escravos eram aqueles que não tinham direito de ir e vir quando quisessem. Escravos não tinham posses, tudo que eles tinham era do seu dono. Por outro lado, a pessoa livre era alguém que poderia ir e vir quando quisesse e tinha suas posses. Contudo, o apóstolo Paulo diz: você também não faz parte do corpo de Cristo por causa da sua condição social ou financeira. Eu percebo que muitas pessoas têm dificuldades com o ambiente da igreja porque não sabem lidar com a diversidade que há no corpo de Cristo. São pessoas que transformam a diversidade em adversidade. Entenda isso. Na igreja, cada um tem a sua história. As condições financeiras são diversas, os temperamentos são variados e os defeitos são incontáveis. A igreja não é um ambiente onde tudo será perfeito. Na igreja, você pode até ser machucado por alguém. No entanto, a igreja é o melhor ambiente para que você se torne mais parecido com Jesus. A Bíblia diz em Provérbios 27, verso 17: como duas lâminas de ferro ficam mais afiadas quando se esfregam uma contra a outra, dois amigos que discutem seus problemas com sinceridade acabam mais amigos e mais maduros do que antes. Então, pessoas são aperfeiçoadas e amadurecidas nos relacionamentos. Deus vai usar os nossos relacionamentos para nos tratar, para nos aperfeiçoar. Deus vai usar as pessoas que são diferentes de nós para nos aperfeiçoar em amor. Talvez você pode até se perguntar: como pode na igreja ter pessoas com tantos defeitos? Bom, a resposta é que a igreja não é um reduto de pessoas perfeitas. Ninguém faz um teste de perfeição para fazer parte do corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque se esse teste existisse, nenhum de nós poderíamos fazer parte da igreja de Cristo. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 12, verso 13: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. A palavra batizado significa que fomos mergulhados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Em outras palavras, quem nos inseriu no corpo de Cristo, nos tornando membros desse corpo, foi o Espírito Santo. E quando ele fez isso? Quando nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos a Jesus como nosso Salvador e como nosso Senhor. Então,
o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. É por isso que no verso 13, aqui de 1 Coríntios 12, a parte B, o apóstolo Paulo diz: e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. A todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O apóstolo Paulo está falando do ato do Espírito Santo vir habitar dentro de nós. O Espírito Santo veio habitar dentro de nós. E quando ele fez isso, ele também nos inseriu no corpo de Cristo. Isso nos tornou membros desse corpo. Isso significa que fazer parte do corpo de Cristo é uma realidade espiritual, em primeiro lugar. E isso não tem nada a ver com o nosso mérito, mas sim com o poder do Espírito Santo que nos concedeu nova vida em Cristo Jesus. Sendo assim, se recebemos o Espírito Santo para habitar em nós, somos membros de um único corpo, o corpo de Cristo. Portanto, apesar de não sermos iguais, todos temos o mesmo valor. Por quê? Pois fomos comprados pelo mesmo preço. O sangue de Cristo derramado na cruz por cada um de nós. Então, onde está o nosso mérito? Onde está a nossa vantagem? Em nenhum lugar. Por isso, o que nos resta a fazer é sermos gratos a Deus todos os dias e não desprezarmos aqueles que chegaram onde nós estamos, no corpo de Cristo, do mesmo jeito que nós. Ou seja, chegaram, assim como nós, através do novo nascimento, que é uma obra do Espírito Santo de Deus. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Por intermédio da igreja, as pessoas, o mundo, conhecerá a Cristo. Por isso que a igreja precisa ter como prioridade a unidade. Por isso que a igreja precisa aprender a celebrar a diversidade, a diferença entre as pessoas. Somos diferentes, mas todos chegamos ali do mesmo jeito, por causa do sacrifício de Jesus na cruz, por intermédio do Espírito Santo que hoje habita em nós e nos tornou membros desse corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Lembre-se de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, deixar o seu like, enfim, compartilhe essa mensagem para que outras pessoas também sejam abençoadas. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Lembre-se, você não está sozinho.